Quero convidar Sadraque também, que ele vai dar uma saudação nessa noite. Né? Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Amém? Ontem estivemos lá no Ministério Madureira, ministrando a palavra de Deus. Foi maravilhoso conhecer mais uma igreja amada do Senhor Jesus. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Irmão, hoje o Senhor, quando a pastora Márcia pediu, tinha uma passagem de Pedro. Só que aí o Senhor me fez ir para Lucas 23, que está escrito, Lucas 23, capítulo 33. E tem nada a ver assim. Pedro foi para Lucas. A crucificação de Cristo. Lucas 23, 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E o povo estava ali, e todos observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve? Se ele de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam, aproximaram, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também sobre eles estavam escrito: este é o rei dos reis dos judeus. Um dos malfeitores crucificado zombava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos teme a Deus, está sob igual sentença. Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, E acrescentou Jesus: lembrou-te a mim quando... E lembrou ele a Jesus: lembre-se de mim quando vieste do teu reino. E Jesus lhe respondeu: eis, verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Irmão, aqui tem, no contexto, eu meditando, 3 principais aqui. Cristo, que está no meio de 2 bandidos. Um à direita e um à esquerda. E o interessante é que Cristo podia estar ou na direita ou na esquerda, mas ele está no meio. E o interessante é que, como está escrito que nós somos pecadores, que eu me vejo como os 2 lá. Eu era um bandido, um pecador, estando de Cristo. E quando Cristo está no meio, eu entendo que ele está ali como único e verdadeiro Senhor e Salvador. E o interessante é que o Senhor me levou a relembrar que existe filho da perdição. Tem aquelas pessoas que não adianta fazer, que o Senhor já lavou as mãos, já entregou o prazer da carne. É o que eu vejo da esquerda. Quer dizer, o da esquerda vendo a morte e mesmo assim zombando. E o interessante é que ele não estava preocupado em saber quem é Cristo, estava preocupado em Cristo se salvar e salvar ele. Quer dizer, ele queria que o Senhor
perdoasse ele, mas ele não tinha o perdão. Ele não perdoou. Já o da direita não, reconheceu que era um pecador, que ele estava lá por justiça, não era inocente. Ele cometeu um ato, como eu já cometi, e reconheci que o Senhor é Salvador e ele me salvou. O interessante é que o Senhor, nesse contexto aqui, a salvação é imediata. Quer dizer, o Senhor disse ainda hoje. Quer dizer, não é no futuro, porque o bandido diz assim, quando o Senhor vir no teu reino, quer dizer, futuro, mas o Senhor disse ainda hoje. O que é que eu entendo? Que para aquele homem que estava crucificado, a salvação tem que ser naquele momento, não tinha para amanhã, não tinha como, tinha que ser naquele momento que o Senhor salvou. E o interessante é que, porque isso é eu meditando na palavra do Senhor. O da direita viu, porque o Senhor sendo crucificado, ele olhou para as pessoas e pediu que o Senhor perdoasse, que não sabia. Irmão, nós sentimos raiva de qualquer pessoa, da vontade de pular no pescoço, imagine você sendo morto e crucificado. Né? E ele viu, quer dizer, o testemunho, até na morte, o Senhor deu o testemunho. Quer dizer, e o Senhor viu, e o Senhor estava lá, porque qual era o trabalho do inimigo, de Satanás? Era Cristo descer, porque se Cristo descesse da cruz, nós estávamos hoje no reino de Satanás. Só que o inimigo à esquerda, que diz, salva-te mesmo, se Cristo tivesse feito isso, nós estávamos perdidos. Só que Cristo cumpriu o que ele veio fazer. É interessante que depois o Senhor disse, estava com sede, ficava dando vinagre. E o Senhor disse, quando viu que tudo já estava feito, ele entregou o espírito dele ao Senhor. E o interessante é que as autoridades viram e zombaram. E ele sabia das escrituras do Antigo Testamento, né, para nós, que Cristo vinha. E o interessante é que uma semana antes, as próprias pessoas que estavam vendo ele crucificado foi o que entraram com ele na Cidade Santa. Quer dizer, não reconhecer que quem estava lá, eu tenho certeza que viram os milagres dele. É tanto que ele disse, você salvou os outros. Eu estava ali meditando. É interessante que eu vejo pessoas, né, curando, pessoa que está, por exemplo, como o irmão, problema de coluna, a pessoa ora e fica bom, mas a pessoa que está orando está com problema de coluna. Aí o cara diz, você ora, os outros ficam bons e você está... Você ora, as pessoas têm prosperidade e você andando a pé. Aí, o que eu trago para a igreja? Vamos meditar, não vamos zombar do Senhor. Que não é só aqui, não. Muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem. Porque assim, eu antes só dizia o quê? Senhor, estou faltando isso. Senhor, estou faltando aquilo. Nunca disse assim, Senhor, eu tenho isso aqui. Eu creio que a maioria só vai para o Senhor para pedir. E só vai pedir o que não tem. Nunca chega assim, Senhor, eu estou precisando disso, eu só tenho isso. Por quê? Porque é o costume do ser humano dizer que não tem nada. O exemplo é a mulher, o profeta Eliseu. Ela não tinha nada, mas tinha. Porque assim, o nada, Deus não pode fazer nada. Mas se você tiver algo, Deus pode fazer tudo. Porque Deus quer que você tenha pelo menos algo. Foi o que o malfeitor aqui, o bandido, que estava na cruz, reconheceu que Cristo era o Salvador. E ele não tinha mais nada, mas ele tinha o essencial, ele tinha a fé e creu que Cristo era filho de Deus. Como está escrito em 1 João 5, nós temos que reconhecer que Cristo é filho de Deus e foi gerado por Deus. É interessante que quando o Senhor pergunta aos apóstolos, aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? Aí um diz, Elias, outro diz que é os profetas. Aí Pedro diz, tu és Cristo. Até aí, beleza, porque os judeus estavam esperando o Salvador. Só que quando Pedro dá um passo a mais, diz, você é Cristo, filho do Deus vivo. O Senhor disse, muito bem, não foi pela carne, mas foi o Espírito. Aí o interessante é que Pedro
teve a revelação que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí lá mais adiante, o Senhor fala que vai ser morto, crucificado, e Pedro pede para não aceitar, né? Aí quer dizer, Pedro sai do momento de revelação para Cristo chamar ele de Satanás, afasta-te de mim. Quer dizer, de um momento para outro, ele saiu de uma pedra que ia edificar a igreja para ser fazer o trabalho do inimigo, né? Só que qual é o interessante? O processo. Pedro viu que Cristo era, reconheceu, só que negou a Cristo. Quer dizer, Pedro sabia quem era ele, só que negou. E lá, já no final do Evangelho de Lucas e de João, o Senhor chega para Pedro e diz: apacenta, né, as minhas ovelhas. Fala 3 vezes. E Pedro fala que sim, que ama o Senhor, as 3 vezes. E o que é que eu vejo, irmão? Que, diferente de Pedro e o malfeitor que estava na cruz, Pedro fez uma missão, cumpriu o que o Senhor queria. E teve o bem dessa terra. Já o malfeitor que morreu na cruz, ele foi salvo. Mas o bem da terra, o fruto da terra, ele não teve o prazer de ter. Por quê? Porque teve que pagar o pecado, teve que pagar o erro. Então, o que é que eu vejo? Nós temos que fazer o bem, que o Senhor vai nos dar o que Ele quiser nos dar. Porque as pessoas dizem muito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que uma versão que eu tenho da Bíblia é assim: o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Quer dizer, quem tem Deus não falta nada. E quem tem tudo e não tem Deus já faltou tudo. Então, se nós temos fé, se nós temos Cristo, então nós temos tudo. E só que, pelo contexto, tudo, eu vejo muitos líderes, né? Pastor, pastora, triste, doente, por causa das ovelhas. Só que, esse aí eu sou até duro nesse ponto assim, que tem pessoas que não querem ser salvos. Tem pessoas que não querem. Não é porque eu não sei explicar, só que eu lendo esse contexto aqui, quer dizer, um bandido na cruz, vendo a morte, porque era humilhante ser crucificado na cultura do romano. O cara vendo a morte não se arrepende. Então, quer dizer, tem coisa que não adianta. Nós temos que pegar o Evangelho. Só que o Senhor disse, mas não é obrigado a salvar. Nós não vamos conseguir trazer todo mundo, porque quem traz é o Senhor. Só que se o Senhor jogou as pessoas ao prazer da carne, e tem pessoa que no leito de morte não se arrepende, aí o que é que eu vejo? As pessoas dizem, não, eu preguei, mas fulano não foi salvo, não se arrependeu. Só que não é para eu levar essa culpa nem a igreja, nem os líderes. Porque cada um é responsável. Nós temos a obrigação de levar o Evangelho, nós temos a obrigação de levar a palavra do Senhor. Porque do jeito que o da direita escutou, Senhor perdoando, o da esquerda escutou também. Do mesmo jeito que o da direita pediu perdão ao Senhor, reconheceu, o da esquerda reconheceu e viu. Só que não aceitou. Porque esses dias eu compartilhei que cristão, crente, é todo aquele que segue a Cristo. Agora, cristão, você tem que ser como Cristo. Então, crente todo mundo é. Mas cristão, nós temos que ser igual a Cristo. Nós temos que seguir e ver e agradecer ao Senhor. E só em nós amanhecer o dia estar vivo, nós temos que agradecer. E se tiver com alguma dificuldade, nós temos que agradecer. Por quê? Porque tudo coopera para aquele que segue ao Senhor. E muitas vezes, eu não entendo, você não entende, mas futuramente o Senhor revela e você diz que tinha que passar por aquilo ali. Pedro teve que passar pelas fases para ele ser o líder da igreja primitiva, o primeiro que o Senhor entregou. Por quê? Porque até Satanás pediu vamos dizer assim, a alma de Pedro. E o Senhor não aceitou. Por quê? Porque Pedro não estava preparado. Mas futuramente Pedro, na morte, deu testemunho. Então, tudo tem uma etapa e uma fase. Só que se nós seguir
ao Senhor desde o início, nós vamos ter o melhor dessa terra, no que o Senhor nos quer nos dar. Porque o melhor da terra não é o que eu quero, não, é o que o Senhor me dá. Se Ele quiser me dar algo hoje, bem. Se não, glória a Deus. Mas o mais importante é que nós estamos escritos no livro da vida. E todas as dificuldades, a cruz que eu levo durante a minha vida é insignificante ao prazer da eternidade. Porque só a eternidade é tão... não tem como o ser humano entender que o Senhor colocou o tempo para nós saber o valor do tempo. Então, se eu tenho o valor do tempo, que é corrido, imagina a eternidade que nós vamos ter o tempo ao nosso favor. Então, era isso que eu tinha para a igreja hoje e agradeço a oportunidade.